Em 1989, o britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web. Surgia ali uma das mais poderosas ferramentas de criação e compartilhamento da história da humanidade. Um mundo além do mundo físico, repleto de possibilidades. Mas esse novo mundo foi construído sob os cabos e satélites de um mundo antigo. Um mundo com suas relações de poder consolidadas. Um mundo com seu próprio modelo de negócio. Bom, existe essa ideia de que a internet é uma nuvem, né? Tanto que a gente fala que a coisa que está na internet, ela está na nuvem, né? Mas a gente fala que não existe nuvem. Na verdade, o que existe é uma tecnologia que é física, né? Então, a internet, para existir, ela depende de conexões físicas, que são cabos, né? Cabos, inclusive, subaquáticos, que atravessam continentes. Você tem satélites, você tem equipamentos de rede, você tem roteadores que fazem essa interligação, né, das redes da internet, né, e tudo isso está localizado fisicamente no nosso mundo e com uma predominância muito grande em alguns países, né? Então, a maioria das ligações físicas que a gente tem hoje para a internet, independente de se você está no Brasil, se você está na Europa, na África, na Ásia, né, em algum momento isso vai passar por países como os Estados Unidos, vai passar por países da Europa, né? Existe uma predominância desses cabos e dessa infraestrutura física que está realmente centralizada nesses países. Na década de 70, houve um grande investimento, sobretudo dos Estados Unidos, para a criação de um conjunto de protocolos que pudesse se tornar padrão um pouco mais adiante. Então, investe-se num projeto que, em 80, foi chamado Conjunto de Protocolos TCP/IP, onde a grande característica era fazer a interoperabilidade entre essas redes. Tá? Daí que surge esse nome Internet. A internet, numa tradução muito simples, ela significa a conexão dessas redes diferentes. Então, é net de rede e inter dessa intercomunicação. Então, o termo internet vem daí. Então, fazer com que a rede de satélites converse com a rede de radiofrequência, que converse com a rede de telecomunicações, e ali é óbvio. Como a infraestrutura de voz por telefonia ela já era disseminada de uma forma muito ampla e os custos eles eram menores, era natural que a internet se apoiasse de fato sobre essa infraestrutura. A gente pode falar que é tal qual a coluna vertebral e as costelas, assim, eu gosto de pensar nessa imagem. Então, você tem o backbone, que é essa grande estrutura, e mesmo o backbone está dividido em camadas, dependendo de qual é a capacidade. Então, a gente está falando de provedores de conexão Tier 1, provedores de conexão Tier 2, e assim a gente está falando numa estrutura global. O Brasil se encontra no Tier 3, mais a periferia da estrutura física da internet. Essa estrutura não segue propriamente o mapa geográfico, mas significa que boa parte do nosso tráfego ainda precisa passar pelas estruturas do chamado Norte Global, mesmo para se comunicar com países com os quais fazemos fronteira. E é claro que essa condição tem implicações políticas e comerciais. Quando você discute governança da internet ao nível global, o que tem hoje é uma tentativa de governos, de um lado, de controlar a internet, e de outro, das telecoms, governarem, né? Eu acho que eu até posso dizer isso, das teles governarem a internet, ou o espaço de debate de telecomunicações no mundo ser aquele que disciplina a distribuição e o uso da internet global. Justamente áreas onde você tem maior dificuldade de acesso a bens culturais, enfim, troca de informações, acesso à informação. E aí, justamente, onde a internet podia fazer essa compensação, que é mais caro ter acesso a ela. Então, essa compensação não está acontecendo para romper com a desigualdade no Brasil hoje.
Por que isso está acontecendo? Por mais que seja uma infraestrutura lógica, né, ela existe, ela depende muito de alguns servidores, alguns sistemas que estão localizados também, em grande parte, nos Estados Unidos e Europa. Né? Mesmo essas decisões lógicas da internet, né, por mais que elas não sejam localizadas fisicamente em um país, porque exatamente as linguagens, né, os protocolos, os roteamentos, né, que a internet faz, tudo isso acaba sendo decidido em grande parte por esses países. Né? Então, por entidades americanas, por entidades europeias. Né? E aí é uma questão, porque nos fóruns internacionais de governança da internet, sempre tem um debate de um lado dos governos, principalmente numa perspectiva às vezes de controle estatal, de censura, de coibir certas práticas que são usuais para nós hoje na internet, né? E do outro lado as teles, a partir dos espaços que são os espaços de fóruns internacionais, como a ITU, né? Que é o organismo internacional aí vinculado à ONU, mas que é totalmente dominado pelas empresas de telecom, as grandes corporações, na verdade, né? Não dá nem para falar que são empresas de teles, e também uma grande influência de perspectiva de Estado. Os Estados Unidos eles têm grande influência sobre as decisões. Ainda os Estados Unidos detêm a maior fatia da internet, seja ela na governança e seja ela nas políticas de infraestrutura. Todo o comportamento de todos os usuários do mundo, hoje eles estão sob a custódia de armazenamento de servidores americanos. Então, se você contrata um servidor que está nos Estados Unidos, né, que está hospedado fisicamente nos Estados Unidos, independente do serviço que você colocar lá, seja um serviço feito para brasileiros, né, ou feito pensando numa população X em mente, o fato do servidor estar nos Estados Unidos já coloca o seu serviço, né, de acordo com as leis americanas, quer você queira ou não. Nos debruçando sobre a estrutura física e no funcionamento da internet, o conceito de uma nuvem igualitária se dissipa. Por trás dele surge uma estrutura quase colonial. A colonização do mundo digital não é tão diferente da do século XVIII. Os jardins murados em forma de aplicativos de massa reduzem a produção cultural e tecnológica a monoculturas de pensamento cultivadas por algoritmos. A pluralidade de construção de conhecimento imaginada pelos criadores da web parece agora um sonho distante. Na medida que não é verdade também que a internet, a maioria da população, tanto a maioria da população do Brasil como a maioria da população planetária, não tem acesso de conexão à internet, também é verdade que com esses jardins morados, o acesso livre aos conteúdos começou a ser bastante relativizado por diversas práticas. Se você perguntar para uma pessoa na rua, o que é a internet? É muito provável que hoje em dia as pessoas respondam que a internet é um serviço. É Facebook, é Google, é Gmail, né? E isso não é internet. A internet é essa teia de redes, a internet é esse sonho, né? Essa coisa, essa capacidade de interconectar pessoas e serviços e equipamentos, né? Muito rapidamente. E as aplicações, de fato, a maioria delas são norte-americanas, né? Então, hoje você não fala internet, não consegue desassociar Facebook, você não consegue desassociar WhatsApp. Então, para uma pessoa que não está em contato diário com tecnologia ou não participa dessas discussões de tecnologia, quando você fala de inclusão digital e quando você fala de internet, pode ter certeza que Facebook e WhatsApp são as coisas que vão surgir nesse primeiro momento para essas pessoas. Você tem a ideia de que a internet ela vai trazer diversidade e vai permitir que as pessoas ampliem seus horizontes e acessem uma série de conteúdos que antes não era acessível, mas depende de qual é o modelo de internet que vai se entregar à população, que vai se oferecer. Eu quero ser visto, eu quero ser ouvido, eu tenho algo a dizer, algo a mostrar para o mundo, né? Como que eu vou fazer isso?
Eu vou comprar minha própria hospedagem, subir meu próprio site, programar, eu vou fazer minha própria divulgação, imprimir os panfletos. É tudo muito mais difícil do que simplesmente criar uma página no Facebook. Tá muito cômodo, tá muito fácil, né? Do que criar um canal no YouTube, né? Então, o que eu penso que vai acontecer no futuro é as pessoas cada vez mais usarem esses serviços pela comodidade e por entenderem, né, de formas, né, cada vez mais implícitas, de que isso é ser ouvido, de que isso é ser visto, de que isso é estar conectado. Ainda existem brechas que vêm sendo muito bem aproveitadas, com muito esforço, mas a minha opinião, pelo menos, é que essas brechas estão se fechando e vão se fechar cada vez mais se a gente não agir. Então, é um pouco urgente que a gente reflita sobre como é que essa infraestrutura determina o uso da internet e como é que isso está muito longe do que a gente sonhou para essa ferramenta tecnológica. Penso que movimentos, conversas, debates cada vez mais críticos com relação a esses poderes, que não são necessariamente poderes instituídos democraticamente, é urgente para que possamos retomar a esperança de um mundo diferente desse que nós estamos vivendo.